17 horas e 5 minutos, 17 e 5 de volta com o programa Bragança Hoje, aqui pela Bragança FM 79.7, e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado, presidente do PSD de Bragança Paulista, assessor parlamentar do deputado estadual Rafa Zimbaldi, Basílio Zecchini Filho, que já foi vereador em Bragança Paulista, candidato a vice-prefeito nas últimas eleições, né, ficando em segundo lugar na chapa encabeçada pelo José de Lima. Lembrando, né, você que costumava acompanhar o programa Bragança Hoje aqui com o Cláudio Moreno, ele implantou, né, a participação dos colunistas aqui no Bragança Hoje, e nós estamos dando continuidade, né, e o Basílio participa sempre às quartas-feiras e está aqui conosco hoje. Basílio, um prazer recebê-lo aqui na Bragança FM. Feliz 2026. Como é que foi aí a virada de ano? Foi tudo tranquilo? Fala, Tárcio. Primeiramente, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui participando, falando aí sobre a nossa cidade. Desejo também a você, a todos os ouvintes, pessoal da rádio, um excelente 2026. Graças a Deus foi tranquilo, enfim, vamos que vamos. Com energia renovada aí para mais um ano, né? Com certeza, né, Basílio? E antes da gente projetar o que vai ser esse 2026, um balanço aí de 2025, né? Você que sempre comenta aí os assuntos mais importantes de Bragança Paulista, avaliação que dá para fazer da administração municipal em 2025. Bom, Tarso, eu acho que infelizmente não é uma avaliação positiva, né? E não sou eu que digo isso, a gente que vive o dia a dia da cidade vê que as pessoas não estão felizes, não ficaram felizes com o que aconteceu em 2025, com a forma com que a administração foi conduzida, né? Nos mais diversos aspectos, seja na educação, na saúde, na conversa com o servidor, enfim, faltou muito cuidado, empatia, um pouco de técnica também, para você levar isso de uma forma melhor. Dizem que às vezes o primeiro ano é o primeiro da maldade, ou é o ano dos acertos, não sei se o prefeito quis levar isso muito ao pé da letra, né? Mas 2025 deixa marcas aí, principalmente para a população, no bolso das pessoas, na relação delas com a administração, que a gente espera que isso seja corrigido daqui para frente. De todos os problemas aí que acabaram causando maior repercussão, né, começando talvez aí pela questão do IPTU, o ano passado, toda aquela briga jurídica que ainda, né, está sendo travada nos tribunais, a prefeitura consegue, através de uma liminar, ainda aplicar a planta genérica de valores. Também, falando da parte econômica, teve no final do ano a aprovação do novo Código Tributário, que pode impactar um aumento aí de impostos, né, para vários setores do município. Agora, no final do ano, a questão do Vale Alimentação, que foi cortado, né, de servidores públicos municipais aposentados e pensionistas também. Também uma série de situações aí envolvendo a educação do município, enfim, qual o principal problema de 2025? É possível apontar um destaque que foi o mais negativo de toda essa má gestão no primeiro ano que você disse avaliar? Então, bom, eu acho que assim, o estopim da crise foi a questão do IPTU. Acho que é inegável isso. A gente, inclusive, na época que isso foi ainda, quando o prefeito era Mauri, foi para a Câmara, a gente alertou que isso ia acontecer. Os vereadores, infelizmente, não deram ouvido. A população também não tão por dentro do assunto, acabou deixando isso acontecer sem grandes manifestações e virou uma realidade em 2025 que cobrou um preço muito caro. Um preço muito caro, principalmente no bolso das pessoas, né? Os reajustes aí de valores exorbitantes pegaram muitas pessoas de surpresa. Então, eu acho que essa questão do IPTU, de fato, foi o grande estopim e que fez também com que a política se movimentasse. Porque as pessoas se uniram, se mobilizaram, você via as pessoas contratando carro de som, participando na Câmara, e isso fez que, inclusive, vereadores da base do prefeito deixassem, tinham sido eleitos com ele, e deixassem para ficar do lado do povo. Vereadores que, inclusive, na época, aprovaram o IPTU, depois se arrependeram disso, né? Embora um pouco tarde. Mas acho que o IPTU foi o grande estopim. Só que não é o único, e acho que tudo tem seu peso, principalmente para quem sofre. Esse reajuste do Código Tributário, essas mudanças, para quem mexe com construção civil, para quem trabalha como autônomo, vai pesar muito. E para essas pessoas, independente de terem imóveis ou não, de serem impactadas com o IPTU, elas vão sentir isso, seja agora pagando os encargos da atividade econômica delas, seja em agosto, quando vier o boletim lá que vem
do imposto municipal, isso vai pesar muito. Por outro lado, até fiz um vídeo nos primeiros dias aí do ano, lá no domingo, no sábado, no domingo, uma senhora me parou na praça e falou: Basílio, eu sei que você não é mais vereador, mas eu estou desesperada. A gente foi pego de surpresa, o nosso vale alimentação, que eu contava com isso para botar comida, minha filha está desempregada, eu pago aluguel, era o que conseguir colocar comida, porque a aposentadoria vai para despesa de remédio e do aluguel da casa. E o vale era para comprar comida. E assim, pegou de surpresa. E aqui a gente nem discute o mérito disso, né? Tem a decisão, é de 2016, mas a forma que foi feito. Primeiro, a forma de fazer um decreto derrubando uma lei, que juridicamente nos parece bastante questionável, mas mais do que isso. Se o prefeito já estava, e falou isso, inclusive, de uma declaração, prevendo isso, buscando fazer isso, e já tinha em mente que ia fazer, participa isso com as pessoas, avisa para a pessoa que isso está nos planos, debate com a população, procura alternativas, mas fazer isso entre o Natal e o Ano Novo, numa véspera de Ano Novo, as pessoas serem pegas de surpresa, num momento que estão ali com a família, ter esse peso dessa informação foi muito desumano, foi muito, sabe... Tem jeito de fazer coisas, tem jeito de você tratar as coisas. A princípio, é uma decisão de 2016, então ele não precisava fazer um decreto do dia para a noite. Faltou cuidado, faltou empatia, talvez esteja faltando para o prefeito um pouco mais de proximidade com as pessoas que vivem o dia a dia da cidade, com a pessoa que vai na rua, com a pessoa que vai no supermercado, que faz a compra ali, sabe? Encontrar com alguém na fila de um supermercado e você saber o quanto está difícil, ver a pessoa passando aquela dificuldade que está comum para todo mundo. Talvez o prefeito tenha uma vida diferente, enfim, uma realidade diferente, às vezes não tem esse dia a dia, mas está faltando isso, porque beira a maldade isso que foi feito com essas pessoas que de uma hora para outra foram informadas que esse dinheiro que elas tinham, que podiam contar para pôr alimento na mesa, não tem mais. Pois é, e quando parecia que a principal polêmica no final do ano seria o aumento de 44% na tarifa de ônibus, aumentando de R$ 4,50 para R$ 6,50, ou seja, R$ 2,00, embora a prefeitura tenha divulgado aí com um certo alarde, tarifa zero, que na verdade é R$ 1,00, né? Como que tarifa zero se é R$ 1,00 no período fora do horário de pico, que é um período em que a população praticamente não utiliza o transporte público, é o horário de pico, é o horário mais importante que as pessoas se deslocam aí para os seus compromissos, para o trabalho, acaba tendo esse aumento e gera um impacto nas pessoas físicas e jurídicas também, né? Porque as empresas que fornecem vale alimentação, vale transporte, acabam sendo afetadas também nesse sentido. E sobre a questão aí do vale alimentação que foi cortado, algumas pessoas também, até como informação, estão se organizando para fazer uma manifestação na próxima sexta-feira, dia 9 de janeiro, na prefeitura, se organizando nesse sentido. Enfim, houve aí um pacote de maldades nesse final de ano, hein, Basílio? Exato, foi de fato um pacote de maldades e esse aumento da tarifa também fecha com chave de ouro essa questão, né? Porque pesa muito no bolso das pessoas que sentem ali dificuldade no dia a dia. É só R$ 2,00? Não, é um aumento muito grande. Hoje essa passagem está entre as mais caras. E assim, principalmente porque as pessoas estão se sentindo enganadas. Se eu não me engano, foi o vereador Miguel Lopes que fez um vídeo com a fala do prefeito na campanha e a fala dele agora com esse aumento. Você prometeu para as pessoas tarifa zero. A pessoa que foi lá e confiou o voto, ela esperava que você fosse cumprir essa promessa. Você enganou essas pessoas. Cadê a tarifa zero? As pessoas no vídeo falam, a pessoa que gasta tal, não vai gastar com isso, vai poder economizar, vai poder... Justamente no horário de pico, em que as pessoas mais precisam do transporte, você coloca essa tarifa mais cara, é óbvio que a pessoa não vai poder escolher o horário de, eu vou ir nesse horário que eu pago R$ 1,00. Ela tem horário para entrar na empresa dela, ela tem horário para bater o ponto. Então, ela fica refém disso. O prefeito, baixamos nos outros horários. Mas, essa pessoa não tem escolha. Ela tem que pegar nesse horário mais caro. E isso é muito desumano. 2026 aí um ano desafiador também, né, para a administração municipal, que vai tentar dar a volta por cima. A gente vê as críticas que são muito fortes, né, nas redes sociais.
e também andando pelas ruas, né, a avaliação do prefeito, de um modo geral, não é positiva, há uma desaprovação muito grande e a expectativa, logicamente, do prefeito, seu grupo político, é que o cenário mude até o período das eleições para deputado estadual, principalmente. Mas antes de entrar na questão local das eleições, Basílio, você como presidente local do PSD está num partido que hoje é muito importante, nacionalmente falando, né? Um dos partidos que mais deve lançar candidatos para todos os cargos. Como é que está a mobilização do PSD para as eleições como um todo em 2026? O PSD hoje é o partido que mais cresce no Brasil e que cresce de forma consciente, sustentável, buscando equilibrar seu papel. É um partido que você vê que tem participação no governo federal, no governo estadual, tem em vários lugares, porque é um partido que quer contribuir com o país. Eu sinto muito isso, esse sentimento do presidente Gilberto Kassab, dos quadros do PSD, de serem pessoas que querem contribuir, de fato, com o crescimento do Brasil, com o desenvolvimento, com o fortalecimento do país, da sua democracia, e se coloca à disposição. E se coloca à disposição de uma forma efetiva, lançando candidatos, lançando nomes, com bons quadros, seja em nível federal, estadual, em todos os estados e nos municípios, né? A gente tem muito orgulho aí de ter feito a campanha municipal, José de Lima e eu, pelo PSD aqui em Bragança, conseguindo um resultado muito bacana. E agora não é diferente, né? O PSD deve emplacar aí bons nomes, bons quadros, e com esses quadros obter bons resultados na eleição, né? Porque um partido é feito das pessoas que o compõem. São as pessoas que estão lá, que representam os anseios da população, a vontade das pessoas, que acabam podendo, de fato, fazer a diferença com mandatos. Nós estamos conversando com o Basílio Zecchini, que é advogado, presidente do PSD de Bragança Paulista. Falando ainda no PSD, a principal liderança hoje do partido que podemos considerar é o Saulo Pedroso, deputado federal. Vai haver um forte apoio a ele novamente para ser candidato a deputado federal? Sem dúvida, sem dúvida. Saulo é o grande líder, é a liderança do PSD aqui em Bragança, na região Bragantina, né? Um deputado federal que nós tivemos a honra e a oportunidade de apoiar, de ter sido eleito e que está fazendo um excelente trabalho, né? Muitas vezes até as pessoas, e é bom a gente ter esse espaço para aproveitar, porque as pessoas acabam não sabendo da atuação, não acompanhando isso, mas o deputado Saulo Pedroso tem feito, de fato, a diferença aqui pela região Bragantina de uma forma que nunca se viu antes. É um deputado, de fato, atuante, manda verbas, emendas, mas muito mais do que isso, tem feito um trabalho estratégico. Ele participou ativamente da mudança aí que houve na operação da autopista Fernão Dias, né? Que agora Motiva, uma nova empresa que vai assumir isso. O Saulo participou ativamente disso porque ele vive essa realidade, ele utiliza, tá, em Atibaia ali, utiliza Fernão Dias também, sabe desses problemas, então foi muito atuante nisso, tem uma atuação muito grande junto ao governo do estado de São Paulo, na tentativa também de buscar soluções para pontos críticos da nossa região, questão das estradas, duplicação, enfim, melhoria das rodovias estaduais, algo que por muitos anos ficou só nas promessas e na falação. A gente vê, de fato, ele trabalhando. Ele tem feito reuniões com diversos prefeitos da região, com os secretários do Estado, com o governador, para tentar ajudar nisso, da mesma forma que também fez um trabalho muito bacana junto ao HUSF para viabilizar essa questão do hospital regional que vai ser incluído. Então, é um deputado atuante, um deputado que nos representa, um deputado que, de fato, trabalha por Bragança e que por toda a região bragantina, e que a gente, com certeza, vai estar apoiando aí para que continue fazendo esse trabalho. A importância de se ter um deputado estadual, um deputado federal da região é gigantesca. Na hora das divisões lá em Brasília, quem representa a região? E Bragança ficou no vácuo, né? Querendo ou não, a maioria das decisões, hoje, inclusive, com a reforma tributária, isso aumenta ainda mais o peso das coisas relacionadas em Brasília, e ter esse deputado presente lá no dia a dia, representando a região, é algo muito importante, né? A gente ficou com um vácuo disso. Por muitos e muitos anos, a gente não tinha um federal da nossa região, né? E vinham federais aí, faziam dobrada, levavam voto, mas depois iam embora. E a gente nunca mais via. Então, o Saulo está aí fazendo esse trabalho e, sem dúvida,
vai ter nosso apoio, apoio do PSD aqui, da região e de muitas outras pessoas que, independente de partido, e veem ele como essa liderança que importa e que tem feito esse trabalho. Bom, em relação a deputado estadual, no que diz respeito ao Grupo Chedi, ainda nenhuma definição, porque o Edmir era deputado estadual, acabou deixando o cargo para assumir a prefeitura e até o presente momento ninguém do Grupo Chedi ainda aparece ali como virtual candidato. Inclusive o próprio prefeito já deu declarações, né, em sua emissora de rádio, de que chegou a convidar o irmão, o prefeito Elmir Chedi de Serra Negra, que acabou, por enquanto, recusando. O Marquinhos Chedi também não tem interesse. O Vitor Hugo, filho do Edmir, também não tem interesse. E para o Edmir deixar a Prefeitura de Bragança Paulista para se lançar deputado estadual, seria um risco muito grande. Teria que renunciar em abril e poderia perder a eleição, ainda mais devido a essas críticas que tem recebido, né, pelo primeiro ano da administração. Eu, sinceramente, não acredito que ele vá deixar o cargo de prefeito, vá renunciar para ser candidato a deputado estadual, mas tudo pode acontecer, né? Você acredita nessa possibilidade, Basílio? Tá, eu penso na mesma forma que você, na mesma linha que você. Não acredito que ele vá fazer isso, até porque eu acho que, em primeiro lugar, seria um desrespeito com o eleitor que acreditou na proposta dele e escolheu ele como o representante, o chefe do executivo, né? Muito embora ele não esteja entregando aquilo que prometeu, aquilo que o eleitor buscou, ele tem esse compromisso, né? E eu entendo que ele tem, inclusive, tempo para, nesses próximos 3 anos, corrigir as coisas. A gente viu aí que a administração dele já mudou, acho que foram 8 secretários Sim. trocados até o momento. Enfim, e ele, ao que parece, não acertou a linha ainda, né? Essa troca de secretários demonstra muito isso também, né? Que ele não conseguiu se organizar nesse sentido. Mas ele tem tempo para fazer isso. Então, não vejo e também acho que teria dificuldade, né? Nas outras eleições, ele tinha aquele mote de ser o deputado, de vir fazer, de reeleger e tal, e muitos discursos que garantiam para ele uma quantidade grande de votos, né? E hoje acho que se esvaziou um pouco, mas não sei. A gente sabe, o Grupo Chedi costuma deixar essas coisas para a última hora, até mantém segredo, enfim, não sei se ele já tem essa definição, se está buscando, mas a gente tem que acompanhar para entender o que ele vai fazer, né? É um grupo tradicional na política e que seria estranho não fazer nenhum movimento. Então, aguardar para ver aí. Mas não acredito que ele, de fato, seria o candidato, até porque, como você falou, ele teria que renunciar à prefeitura para concorrer, né? Vamos aguardar. Voltando ao PSD, para deputado estadual, você teria interesse em se lançar candidato? Descarta já essa possibilidade? Vai apoiar o Rafa Zimbaldi ou pode sair candidato? Então, Tarso, tenho compromisso com o Rafa, faço parte da assessoria dele na região, inclusive com várias cidades. O Cláudio, inclusive numa entrevista que a gente teve aqui no final do ano passado, até questionou sobre isso com o Rafa, e o Rafa falou, viu, o trabalho do Basílio é um trabalho de assessoria política na região e tudo mais, mas não é um trabalho de cabo eleitoral. Então, ele tem liberdade e tal, isso é muito bem conversado com o Rafa, mas hoje eu vejo que não me colocaria como candidato nesse momento. Além desse compromisso do Rafa, eu vejo o trabalho dele na região e a importância que e ele, de fato, abraçou isso. Ele foi uma dobrada do Saulo na eleição passada. Eles fizeram junto um trabalho aqui na região, teve votos aqui, e ele tem trabalhado muito para retribuir esses votos, né? Um deputado muito presente aqui, tanto que já teve algumas vezes na rádio e tudo mais. Mas tem também a questão partidária, que isso a gente tem conversado, já foi falado, inclusive, do nome do José de Lima ser um pré-candidato aí a deputado estadual. Da parte dele, não sei, ainda não vi uma confirmação oficial sobre isso, e é normal, né? Querendo ou não, a gente saiu na última eleição com uma votação expressiva aí, uma diferença muito pequena, então fica como um nome de referência para as pessoas, mas é uma decisão que cabe a ele também, com a família dele e tudo mais, para a gente entender, né? Eu acho que a política ela é isso, você trabalhar para as pessoas, colocar à disposição delas, mas dentro de um projeto que faça sentido para você, para sua família, para aqueles que estão do seu lado, né? Então, tem até abril aí para as coisas acontecerem e a gente vai acompanhando.
E ainda falando do Rafa Zimbaldi, ele está de mudança de partido, indo para o União Brasil, tinha esse comentário, já está Isso. confirmado isso? O Rafa está indo para o União Brasil, né? Na realidade, ele está assumindo a região do Campinas, macro-região de Campinas, do União Brasil. Então, ele está fazendo um trabalho lá nas cidades, principalmente, que a União precisa de reconstrução. Muitas pessoas até falam, o seu deputado está no partido do Edmir agora, tal. Como é que é isso? Mas é um partido que ele, de fato, ele assume nos lugares em que está se reconstruindo, que as lideranças estão sendo estruturadas, pessoas aí de caminhada, de confiança, que estão montando o partido, que estão organizando. E em nenhum momento ele chega tirando o partido de nenhum lugar. Tá? O Rafa tem um perfil muito mais tranquilo, conciliador. Então, aqui o partido é do Edmir, do grupo dele, e, enfim, uma coisa não se mistura com a outra. Né? O Edmir também tem uma história muito longa no União Brasil, enfim. E essa questão não é nenhum impeditivo, também não é motivo de briga nem nada, né? O Rafa faz o trabalho dele, Edmir faz o trabalho dele e assim vão caminhando. Agora, um outro partido importante, né, que tem novos integrantes de Bragança Paulista é o PL, né, que não pode ser descartado, evidentemente, porque acabou de confirmar no final do ano passado a filiação do Amaury Sodré, ex-prefeito de Bragança Paulista, que foi vice do Jesus Chedi e não continuou, né, no governo, poderia ter continuado na administração municipal através do governo do Edmir Chedi, acabou não continuando e, ao que parece, faz oposição, né, nesse momento. O Sandro Montanari, delegado seccional, que acaba se lançando na política, também se filiando ao PL. Como é que você vê também essa movimentação? E existe, de repente, a possibilidade de uma união em torno de um candidato para tentar derrotar o Grupo Chedi na próxima eleição para deputado estadual? Bom, Tarso, na verdade, essa questão do PL, a gente tem... As informações que eu tenho são as que a gente acompanha pela imprensa, pelo pessoal, viu essa mudança. Eu, a princípio, não entendo como é que fica essa questão do Coronel Américo e do Sandro, porque o Sandro é um excelente nome, um seccional que faz um trabalho muito bacana aí e se colocou como pré-candidato, né, nessa mudança. O Américo tem falado que ainda é pré-candidato, enfim, não sei como é que é, e acho difícil a cidade ter dois pré-candidatos do mesmo partido, né? O Amaury é uma pessoa experiente, gosto muito do professor Amaury, embora politicamente a gente já não tenha caminhado junto há algum tempo, e eu digo algum tempo porque foi um convite do Amaury que me fez, de fato, sair candidato a vereador na primeira vez. Eu sempre tinha essa vontade, eu sempre fui um cara que, desde representante de classe, sabe? Eu gostava de me envolver com política, mas não tinha nenhuma referência familiar, nada. E o Amaury é muito amigo dos meus pais. A Amaury, a Cleide, a família inteira, né? E aí o Amaury era filiado na eleição que o Frangini foi candidato. E aí ele convidou, não, vem com a gente, tal. 2012. E aí acabei me filiando lá e foi minha primeira eleição. Depois eu acabei conhecendo um pouco melhor do Grupo Chedi, da forma de fazer uma política e tal, era um pouco diferente do que eu buscava, do que eu acreditava, e a gente acabou não seguindo mais junto, acabei sendo eleito, inclusive, na época, pelo PSB. Quando na eleição seguinte fui eleito vereador pelo PSB. Mas é uma pessoa que eu tenho muito respeito e que, de fato, faz um trabalho muito bacana, enfim. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que nessa eleição de deputado, a cidade tem que se unir em nomes viáveis que possam, de fato, trazer representatividade. Porque, como eu disse no caso do deputado federal, do Saulo, é importante você ter deputados que fazem aqui. O Rafa é meu nome natural de apoio, principalmente porque, de fato, honrou o compromisso, né? Mandando emendas para cá, enfim, viabilizando, a gente já conseguiu até para os vereadores marcar reuniões do DR, levar demandas, enfim, desenrola muita coisa, questão da saúde também, a gente vê que Bragança está com a saúde muito truncada e o mandato do Rafa tem ajudado muito nesse sentido. Então, e é isso que eu acho que a gente precisa, né? Votar e eleger deputados que, de fato, tenham esse compromisso com a cidade. Não sei como é que vai ficar, falam inclusive também do Juninho Boi, vereador, que é um pré-candidato a deputado, enfim. Eu acho que agora as coisas começam a se desenhar um pouco mais, os partidos evidentemente têm seus interesses,
e isso vai começar a clarear mais por fevereiro, março, porque também abril já tem que bater o martelo, né? Pois é, vamos aguardar aí até abril, muita água vai rolar por baixo da ponte. Basílio, foi um prazer recebê-lo aqui. Fica à vontade para suas considerações finais aí sobre esse ano de 2026. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Deixo também aqui registrado um agradecimento ao Cláudio, que me fez esse convite quando começou aí com o trabalho, e para vocês da rádio por permitirem eu continuar, doutor José de Lima, Maria de Lima, enfim, que nos permitem aí estar fazendo esse bate-papo, como permitem a todos, né? Eu gosto do diferencial da Bragança FM, porque, de fato, é uma rádio aberta para todo mundo, é uma rádio democrática, que, enfim, abre para todas as vozes, não precisa ser de um lado ou de outro, né? Então, isso é muito bacana. Me coloco à disposição de vocês, dos ouvintes, enfim, a gente hoje quer o melhor para Bragança, participa muito dos debates desses assuntos, porque, de fato, se interessa pela cidade, pelo futuro da cidade, e vamos juntos. Valeu, obrigado. Este é o bate-papo, então, com o Basílio Zecchini, que está conosco aqui todas as quartas-feiras no programa Bragança Hoje. Agora a gente vai sair aí para um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais informações, mais músicas para você. Continue com a gente. Programa Bragança Hoje. Bragança FM 79.7, sua nova FM. União Supermercado, é qualidade, muita satisfação. Começou o verão de carrinho cheio no Clube Amigos União.